Sejam bem-vindos ou bem-vindos de volta ao meu canal. Oi, eu sou a Bia, escritora de fantasia, uma artista buscando trazer mais magia para o nosso mundo. Por muito tempo, eu pensei se eu traria vlogs para esse canal, porque eu não tenho a vida chique, os lugares chiques que tem essas blogueiras que ficam fazendo vlog, e eu também sou cronicamente doente. Então, tem alguns dias para mim que eu não consigo fazer mais nada além de ser doente. Mas aí eu pensei comigo e falei, eu vou mostrar a minha realidade. E se vocês gostarem desse vídeo, inclusive me deixa saber, porque aí eu posso trazer mais. Eu tenho que sair daqui a pouco, então eu tô terminando de me arrumar. Acabei de sair do banho e estou muito cansada. E você se pergunta, você está cansada depois de sair do banho? E a resposta é sim. Eu vi uma gringa fazendo um vídeo que quem tem uma das minhas condições, que é POTS, que a gente abrevia em inglês, uma pessoa saudável para ter esse nível de cansaço fazendo tarefas normais do dia a dia precisaria estar acordado 72 horas. E fora que é bombeado 30% menos oxigênio para o cérebro, então tudo se torna mais difícil. E claro que não é a única condição crônica que eu tenho, então mais se juntam e ficam ainda piores. Eu estou editando um dos livros que eu escrevi, que eu quero publicá-lo. Eu vou falar sobre um pouquinho mais sobre a história em outro clipe, mas é mais uma história, um livro de fantasia que vai focar muito na personagem, vai focar muito no desenvolvimento e no crescimento dela. Não é aquele livro que nem os meus primeiros 2 livros, que são muito focados também em política, em várias batalhas. Inclusive, a minha personagem principal não é uma guerreira, ela não quer se tornar uma guerreira, ela é uma curandeira e a gente vai ver o lado de uma curandeira nessa história. Eu já comecei a editar esse livro há alguns dias. Na verdade, eu comecei mês passado, só que eu passei tão mal e eu tive que fazer tantos exames novos que eu não consegui pegar mais. E essa semana eu peguei ele de volta. Eu consegui editar alguns capítulos, não tantos quanto eu gostaria, mas eu consegui. Só que ontem e hoje eu já não consegui. Ontem porque eu tinha terapia e eu precisava conservar um pouco de energia. Então, aí eu não fiz o livro. Hoje, porque eu acordei, eu fiz um pouco de coisas pela casa, assim, andei pela casa, nada muito brusco, e meu coração já tava com 160 batimentos e subindo. Você nunca experienciou ter 160 batimentos? Não é lá algo muito confortável, você sente muito. Eu já fui ter que parar toda a minha vida. Eu tive que deitar, colocar as pernas para cima, porque é uma crise dessa POTS que eu já falei para vocês, né? Que o coração acelera porque o sangue tá sendo bombeado todo para as pernas e não tá subindo. Então, o coração acelera muito mais para tentar bombear sangue, oxigênio para o cérebro. Basicamente, o que você tem que tentar fazer é lutar contra a gravidade, colocar as pernas para cima para que o sangue desça das pernas e alcance todo o resto do corpo que ele deveria estar atingindo. Voltando agora falando do meu livro, eu estou no processo, ainda dos primeiros capítulos, acho que eu tô no capítulo 15 no máximo. Essa história tem uma importância para mim também, porque é uma história muito de você pegar a sua vida de volta para si, você decidir, você lutar pelos seus sonhos. E é uma coisa que eu sempre tive que lutar muito, muito mais até que as pessoas ao meu redor, porque eu tenho várias questões que dificultam a minha vida, então a luta é maior. Alguns diriam até que eu tenho que lutar agora contra meu próprio corpo, o que é uma coisa que eu não gosto muito de falar, porque meu corpo tá tentando fazer ao máximo sobreviver. Por mais que desperte outros sintomas, tipo um coração a 160, ele tá tentando sobreviver. Então eu não gosto muito de falar que é uma luta contra o meu corpo. Mas que é uma luta, é. Essa protagonista também vive muito os sentimentos dela. Ela busca fazer o mundo um lugar melhor. Infelizmente, esse mundo às vezes não vai querer ouvir ela. E às vezes ela vai dar de cara com um mundo que não é nada amigável. E tem sido muito interessante acompanhar essa história, rever, porque faz alguns anos que eu escrevi ela já,
e rever. A minha Beta já leu e eu estou corrigindo algumas coisas que ela também falou, mas ela adorou a história, o que foi muito importante pra mim. Sabe que você fica até um pouco insegura por estar fazendo uma história diferente do que a maioria do mercado tá pedindo agora. Não é uma história com enemies to lovers, não é uma história onde é uma guerreira que vai acabar com todo mundo. Inclusive, se você se interessou na parte guerreira, eu tenho A Guerreira do Éter e A Rainha do Éter, os dois já lançados em e-book na Amazon. Esse livro vai ser importante também, porque eu vou fazer a capa dele eu mesma. Fazem alguns anos já, poucos em vista da escrita, mas alguns anos já que eu estou treinando as minhas habilidades de desenho, porque eu comecei a aprender desenho porque eu queria poder desenhar os meus personagens. Eu já tenho algumas ideias rabiscadas, assim, vou pedir a opinião das ideias que eu mais gostei para as pessoas mais próximas, mas eu já tenho uma ideia aproximada de como vai ser essa capa. E eu vou trabalhar mais nela, eu acho que quando o livro for para revisão. Por enquanto, eu quero mais dar atenção para o texto em si, porque eu quero que ele fique o melhor possível. Assim, eu acho que a escrita tá fluindo bem, eu tô gostando da história até agora muito. Eu fiz poucas mudanças, a maior parte das mudanças que eu estou fazendo é cortar palavras repetidas, melhorar um pouco a estrutura das frases. Para a história em si, por enquanto não tive grandes mudanças. Hoje, como eu passei boa parte do dia de cama, porque meu coração não queria deixar eu fazer alguma coisa, eu pintei, na verdade, um bonequinho de biscuit, que eu estou fazendo alguns testes com bonequinhos de biscuit. Esse é meu terceiro teste. Ele não ficou tão bom porque, como é um teste, eu acabei tentando fazer uma estampa na camiseta dele e eu acabei manchando. Então ficou meio manchado. Por enquanto, eu não sei o que fazer por enquanto. Ele vai ficar assim, ele ficou fofinho. Além disso, eu tenho 3 projetos em aberto, um de bordado e um de pintura em tela. Pintura em tela eu pintei um pouco ontem de manhã, mas como a minha mão é muito trêmula, eu não sei se vai dar pra ver aqui pela câmera, mas a minha mão é muito trêmula. E tem dias que ela tá muito mais, então eu não consigo fazer detalhes pequenos e eu estava borrando os olhos da minha pintura. Então eu parei na metade, mais ou menos, e vou continuar quando tiver mais energia. O outro eu faço mais quando eu tô assistindo e preciso fazer algo com as mãos, que é um projeto de bordado, que eu bordei uma calopsita e agora eu tô bordando umas florzinhas ao redor. Enfim, esse é o look de hoje. Acho que eu também nunca mostrei a minha bengala aqui no canal. E ela é toda enfeitada porque sim. É uma condição crônica, é uma condição difícil que me traz muitas coisas desafiadoras. Então, o que eu puder enfeitar, o que eu puder fazer com que ela fique melhor e mais fácil de conviver, eu vou fazer. Inclusive, eu tenho que voltar a colar as pedrinhas aqui ao redor porque elas caíram todas. Ah, e esse aqui é o Hope, que esteve comigo em muitos novos diagnósticos, em muitos exames. Enfim, agora eu vou deixar para falar um pouco com vocês amanhã. Hoje eu já acordei assim, pensei que o dia não ia render nada, que não ia sair nada. Passei mal de noite, bem mal. Eu iniciei os meus trabalhos hoje mais tarde. Geralmente eu pego pra escrever de manhã, que o meu cérebro tá mais descansado, que não tá com as coisas do mundo nele. Mas hoje eu tive que pegar um pouco mais tarde e eu pensei, não vai render nada. E eu consegui editar 4 capítulos. E já houveram algumas mudanças nos pensamentos da personagem principal. Ela tá movendo um pouco mais. Não que ela seja uma personagem que espera acontecer as coisas, vocês vão ver que ela vai ir atrás das coisas que ela quer.
Mas ela é refém de muitas situações que acontecem nesse mundo. No nosso mundo também acontecem certas situações parecidas, mas eu estou falando do mundo da fantasia aqui. Que nem eu falei já, é uma história assim que não vai ser focada, nossa, em grandes batalhas, na política, assim. Vai contar a história dessa personagem, de como ela quer mudar o mundo não quer ser mudado, ela muda internamente, ela muda as pessoas ao redor dela. Uma história sobre buscar o seu lugar, sobre fazer o seu lugar. É uma certa história que dá um pouco de insegurança, porque não é uma história que tá nas trends do momento. Mas que agora, relendo, reeditando, refazendo ela, eu vejo que ela é muito importante. E ela tem muitas coisas que eu gostaria que muitas pessoas soubessem, que muitas pessoas lessem, que muitas pessoas tivessem acesso a esse sentimento. As minhas histórias sempre têm uma grande jornada por trás, sempre tem vencer várias batalhas, vários desafios, tanto externos quanto internos. Algumas histórias vão ser mais externas e outras vão ser mais internas, mas tem os dois. E é uma história de uma mulher jovem, muito talentosa, tentando ter um lugar no mundo. A me surpreendeu muito como personagem, assim. Eu até, quando eu tava escrevendo a primeira versão, eu não sabia muito que personagem, tipo de personagem ela seria. E ela me surpreendeu muito, porque a gente vive muito cheio de estereótipos, ou você é assim, ou você é assado, ou você é 8, ou você é 80. E ela navega por várias coisas, sem deixar o que ela acredita. Porque o que ela acredita, quem ela é muito importante. Embora isso seja testado várias vezes, porque não é um livro que vai ser um livro. Embora isso seja testado muitas vezes, porque é um livro que também ela vai sofrer bastante. Inclusive, enquanto eu tô editando esse livro, eu tô lendo Jane Eyre. Não consigo ler muito quando eu tô editando livros, porque é muito trabalhoso, exige muito do meu cérebro. Já tô passando uma boa parte do dia lendo, reestruturando frases, pensando em letras, em palavras. Mas aos poucos eu tô lendo, continuo lendo Jane Eyre, que eu já tinha começado antes de editar esse livro. E não sei porquê, foi um livro que casou muito bem, porque me dá muita inspiração para fazer esse livro. Claro que são coisas totalmente diferentes. Jane Eyre é um romance que você vai acompanhar a vida inteira da personagem, desde pequena até ela crescendo. E o meu livro é um livro de fantasia, que a gente vai acompanhar um certo período de tempo da vida da personagem. Mas essa história me inspira muito, acho que conversa muito com a história da A. Enfim, eu tô muito empolgada, inclusive eu queria escrever mais, mas eu tô com dores insuportáveis, que eu nem sei como eu tô falando aqui. Na verdade, eu sei que eu tô acostumada a viver com muita dor, então a gente aprende, né? Inclusive, fazem meses que eu quero jogar videogame muito, mas eu não consigo. E eu pensei, hoje vai ser o dia. E provavelmente hoje de novo não vai ser o dia. Ou talvez seja, talvez eu brigue comigo mesma e me force a fazer as coisas porque você tá só no modo sobrevivência, fazendo coisas pra você sobreviver. Você precisa, às vezes, sair um pouco desse modo e fazer coisas que te façam feliz. Porque quando você lida com fadiga crônica, quando você lida com dor crônica, você não consegue fazer até as coisas que você gosta, tá? Enfim, talvez eu até tente jogar The Sims, porque é um tipo de jogo que vai exigir um pouco menos do que exigiria, tipo, um FPS, algum jogo com história. Mas veremos. Ontem eu trabalhei no livro, consegui editar alguns capítulos, mas não consegui gravar nada. Simplesmente porque eu passei tão mal, mas tão mal. Passei mal de noite, passei mal de dia. Quando eu terminei de editar os capítulos, eu tava com uma dor tão grande, assim, daquela dor que passa de dor e começa a arder de tanto que dói. Aí no fim do dia eu piorei, eu tive que ficar de cama. Mas hoje, por mais que eu não esteja bem, estamos aqui de novo. Acabei de editar uma parte do livro bem importante. Um acontecimento que vai mudar muitas coisas no livro, que é um acontecimento que é esperado desde o começo do livro, praticamente, que se torna uma parte importantíssima para a jornada da personagem, que agora vai ter outros motivos para continuar nessa jornada.
Nos capítulos de ontem, a gente teve mais de uma revelação bombástica. Uma delas não é tanto segredo, que tá escondido na trama mais ou menos o livro inteiro. E outra que foi uma descoberta mesmo. As coisas aconteceram que mudou totalmente a visão de algumas coisas dos personagens. Então agora eles estão lutando por novos motivos. E estão assim, numa corda bamba. Qualquer coisa que eles façam errado pode custar caro. A dinâmica dos personagens vai mudar um pouco. A gente tá encaminhando já pro final do livro, assim, tá do meio pro final, ainda não tá bem no final, né? Mas a gente já tá encaminhando pro que vai acontecer no final. E lembrando que é um livro muito mais sobre a jornada dessa personagem. Então, o que vai acontecer na vida dela, como que ela vai lidar com as coisas. Não é tão focado nos acontecimentos, apesar de acontecer várias coisas. Ela é uma personagem assim que não vai lidar bem com batalhas, com toda essa questão, por mais que ela queira aprender a se defender, é claro, mas ela não quer ser uma guerreira, ela não quer ser a pessoa que tira vidas, ela é uma curandeira. A missão dela é curar, é dar vida. Só que ela vai ter que lidar com um monte de coisa acontecendo na vida dela. Enfim, o planejamento da semana já foi todo pro ralo. Eu não sei mais o que eu consigo fazer. Ontem eu passei tão mal que até hoje eu tô meio assim, lelé das ideias. Eu tenho uma lista de coisas que eu gostaria de fazer, mas que eu não faço ideia se eu vou ser capaz de fazer elas. Toda vez que eu tento planejar a minha semana, botar várias coisas pra fazer na semana, eu acabo passando mal e acaba lidando com essa frustração de não conseguir fazer as coisas. Bate aquele desespero de você não saber o que tá acontecendo, se você tá realmente piorando, se é alguma coisa passageira, o que tá acontecendo. Tenho vários exames que eu vou ter que fazer ainda, mas a gente continua, a gente tenta ir pra frente e vamos lá. Como sempre, eu tô cheia de pelo de gato. Tenha um gato branco, eles disseram. Vai ser fácil. Agora eu tiro até pelo de gato de dentro do meu olho. Queria vir aqui dizer que, nossa, essa semana foi muito produtiva. Eu fiz muitas coisas, mas eu passei mal a semana inteira. Eu tive que me forçar a fazer as coisas que eu fiz porque eu tava mal. Inclusive, dica para quem tem muita tremor nas mãos, eu tenho muito. E quem ou tem espasmos, esse aqui, ó, para colocar no pulso, o suporte do dedão aqui é muito bom, ajuda muito na firmeza das mãos, apesar de eu não ter tanta firmeza assim nas mãos, o que faz com que fazer arte seja ainda mais difícil, tipo, fazer pinturas. Tipo, eu terminei essa pintura aqui que eu fiz e, tipo, eu sofri muito pra fazer os detalhes. Tinha dias que eu tinha que parar completamente porque eu não conseguia fazer os detalhes. Eu já tinha tudo planejado, já tinha até o dia certinho, contando com quantos capítulos eu revisasse por dia. Eu conseguiria, em tal data, tá com tudo pronto. Deu certo? Não. Vamos ter mais um vídeo editando, mas eu vou tentar ser mais produtiva, se o meu corpo me deixar, espero. Esse vídeo, hoje, eu editei mais alguns capítulos, apesar de ontem não ter conseguido. Tivemos algumas conversas muito importantes para entender a história, para perdoar certas coisas que aconteceram no caminho. Tivemos um evento muito importante que vai definir mais para frente algumas coisas que vão acontecer, então teve um capítulo muito fundamental para uma coisa que vai acontecer mais para frente. Nos próximos capítulos já vamos ter uma mudança de rumo, uma mudança assim de como a gente vai perceber alguns personagens e como vai se desenvolver a trama a partir dali. Tô fazendo várias mudanças em questão de estrutura de frases, tirando muitas palavras repetidas, tentando mudar alguma coisinha ou outra, mas a estrutura da história tá se mantendo a mesma, são poucas as coisas que estão mudando. Mais uma questão, às vezes, de um diálogo ou de uma ação que não tá combinando muito com tal personagem, eu tô fazendo algumas certas modificações pequenas. Já passamos da metade do livro, então a gente tá caminhando já pro final, para o que vai acontecer no final. A gente tá caminhando pro ponto mais alto, digamos assim, da jornada e depois o que vai acontecer depois disso. Certeza que eu vou terminar nos próximos dias, não tenho, mas eu vou tentar fazer o meu melhor, que é o que eu tô fazendo. Enfim, acho que eu vou deixando o vlog por aqui. Continuaremos editando esse livro e vocês vão ver mais sobre a história da a nossa curandeira. É uma história que não vai ter tanto das tropes que estão tão famosas assim, que não tem tanto do que tá em alta ultimamente,
Mas acho que é uma história muito válida, que vale a pena ser conhecida, que tem uma mensagem a ser passada. Claro, tem os elementos de fantasia que a gente ama, tem dragões, tem magia, por mais que não seja o foco principal, tem romance, tem bastante romance. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like para poder apoiar o canal, que vai ajudar muito. Deixe aí nos comentários se vocês estão curiosos para conhecer a A. Se inscrevam para mais livros e arte e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!